Tem semanas que o ar fica diferente, você sente, não precisa de calendário, não precisa de placar, não precisa que ninguém te diga nada. Você simplesmente sente. É como se o Rio de Janeiro inteiro começasse a pulsar em outra frequência. As ruas têm outro cheiro. O céu tem outra cor. As pessoas andam diferente, olham diferente, respiram diferente. E eu tô sentindo isso de novo. Você também tá sentindo. Você também percebe quando o ar muda? Quando algo grande, enorme, gigantesco está prestes a acontecer e você não sabe exatamente o quê? Mas você sente no estômago, no peito, na pele? Eu já senti isso antes. Em 1981, mesmo sem ter nascido ainda, eu sinto a memória coletiva daquela semana. O Maracanã com 155 mil corações batendo juntos. Zico com a abraçadeira. A taça sendo erguida pela primeira vez. O impossível se tornando real. Em 2009, quando tudo parecia perdido e o Flamengo decidiu que não aceitaria a derrota. Adriano voltando para casa, a virada que não era para acontecer, mas aconteceu. Em 2019 eu estava aqui. Eu estava nessa cidade respirando esse ar, sentindo o Rio inteiro tremer antes mesmo da bola rolar. 2 finais em 9 dias. Gabriel Barbosa se tornando imortal. Aqueles dias não foram dias. Foram eternidades comprimidas em 90 minutos. E agora eu tô sentindo de novo. Esta é uma semana que vai mudar vidas. Talvez a sua, talvez a minha. Com certeza, de milhões de flamenguistas espalhados pelo mundo que vão olhar para o calendário daqui a 20 anos e lembrar, eu estava vivo naquela semana. E o que eu quero te contar hoje não é sobre futebol. Não é sobre tática, não é sobre escalação, não é sobre placar. Eu quero te contar sobre o que essas semanas fazem com a gente. Como elas nos transformam. Como elas nos definem, como elas nos tornam quem nós somos. Porque ser Flamengo não é assistir a jogos. Ser Flamengo é viver semanas que mudam a vida. E essa é uma delas. Deixa eu te explicar uma coisa que eu demorei anos para entender completamente. Quando você torce para qualquer outro time, você torce por futebol. Você acompanha resultados. Você fica feliz quando ganha, triste quando perde. É simples, é direto, é esportivo. Mas quando você é Flamengo, você não torce, você vive. Não existe essa coisa de assistir um jogo do Flamengo, não. Você passa por um jogo do Flamengo como se passa por um nascimento, um casamento, um luto. São eventos da sua biografia pessoal. E tem semanas específicas que não são só eventos. São capítulos inteiros, são divisões de água. São o antes e o depois da sua vida. E o vindo fora eu não nasci nisso. Eu não mamei com leite rubro-negro. Eu escolhi isso. E talvez por ter escolhido, talvez por ter vindo de fora, eu consiga ver com uma clareza que quem nasceu dentro às vezes não percebe. Antes do Flamengo, minha vida tinha uma paleta de cores mais limitada. Eu acordava, trabalhava, comia, dormia, tinha meus sonhos, meus planos, minhas frustrações. Era uma vida boa, normal, segura. E então o Flamengo entrou. E de repente minha vida ganhou uma dimensão que eu nem sabia que existia. Uma dimensão onde 40 milhões de pessoas sentem a mesma coisa ao mesmo tempo. Onde um gol não é só um gol, é uma catarse coletiva. Onde uma derrota não é só uma derrota. É um luto compartilhado por uma nação. Essas semanas que eu tô falando, elas não são sobre futebol. Elas são sobre transformação. Pensa comigo. O que é uma semana normal na sua vida? Segunda-feira trabalho, terça trabalho, quarta trabalho, quinta trabalho, sexta talvez um happy hour, sábado descanso, domingo preparação para a semana que vem. É isso. É a vida. É bom. É necessário. É real. Mas aí vem uma daquelas semanas. E segunda-feira não é mais segunda-feira. É o primeiro dia de uma contagem regressiva. Você acorda diferente. Você toma café diferente. Você vai trabalhar pensando, faltam 5 dias. Terça-feira você começa a sentir a ansiedade. Aquele frio na barriga. Você pega o metrô e vê outro cara com a camisa do Flamengo e vocês trocam o olhar, não precisa falar nada. Vocês sabem. Os dois sabem. Quarta-feira a cidade começa a mudar de cor. Mais vermelho e preto nas ruas. Mais bandeiras nas janelas. Mais buzinas com o ritmo do Mengão. O Rio inteiro começa a vibrar numa frequência diferente. Quinta-feira você mal consegue trabalhar. Você tá lá na frente do computador, mas sua cabeça tá em outro lugar. Tá no Maracanã, tá em Lima, tá em Guayaquil, tá onde quer que o Flamengo precise estar. Sexta-feira você não dorme. Literalmente não dorme. Você fica olhando pro teto pensando em todas as possibilidades, em todas as emoções que você pode sentir nas próximas horas. E então chega o dia. E sua vida nunca mais é a mesma. Isso que eu acabei de descrever não é sobre futebol. Isso é sobre viver com intensidade. Isso é sobre sentir que você faz parte de algo maior que você. Isso é sobre ter uma razão para acordar de manhã com fogo no peito. Sabe qual é a diferença entre existir e viver? Entre passar pela vida e marcar a vida? São essas semanas.
Eu já fui uma pessoa diferente. Eu já fui alguém que achava que emoção era assistir um bom filme, ler um bom livro, viajar para um lugar bonito, e tudo isso ainda é emocionante, claro que é. Mas nada se compara com viver uma dessas semanas sendo flamenguista. Porque quando você vive uma dessas semanas, você não está sozinho. Você está com 40 milhões de pessoas, todos sentindo a mesma ansiedade, a mesma esperança, o mesmo medo, a mesma fé. Você já sentiu isso? Já sentiu que você faz parte de algo tão grande que ultrapassa gerações? Que conecta um aposentado de 80 anos no Maier com uma criança de 5 anos em Ipanema? Que une um empresário em São Paulo com um operário em Manaus? É isso que essas semanas fazem. Elas nos lembram que não estamos sozinhos, que fazemos parte de uma história, que carregamos uma bandeira que foi carregada por nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e que será carregada pelos nossos filhos, netos, bisnetos. Elas nos lembram que somos eternos. Então, quando eu falo que essa é uma semana que vai mudar a vida, não é exagero, não é figura de linguagem, não é dramalhão e literal, porque depois dessa semana você vai se olhar no espelho e vai ser uma pessoa diferente, com memórias diferentes, com cicatrizes diferentes, com sorrisos diferentes. E é por isso que ser Flamengo não é sobre futebol. É sobre quem você se torna ao viver essas semanas. É sobre as marcas que essas semanas deixam na sua alma. É sobre carregar essas experiências pro resto da vida como medalhas invisíveis que só outros flamenguistas conseguem ver. Quando você encontra outro flamenguista e fala sobre aquele jogo, aquele momento, aquela semana, vocês não estão trocando informações sobre futebol. Vocês estão compartilhando pedaços das suas almas. Vocês estão reconhecendo uns nos outros as mesmas cicatrizes, os mesmos sorrisos, as mesmas transformações. E é isso que nos une Now We Am Time. É uma história compartilhada de transformações vividas juntos. Deixa eu te contar onde eu estava em 2019. Novembro de 2019. Eu estava morando no Rio há 2, talvez 3 anos, ainda era relativamente novo nisso de ser flamenguista, ainda estava aprendendo as músicas, os rituais, as superstições, mas eu já sabia que tinha escolhido mais que um time. Tinha escolhido uma identidade. E aí veio aquela semana de novembro. Eu lembro do exato momento em que percebi que algo diferente estava acontecendo. Foi numa terça-feira. Eu estava voltando do trabalho de metrô. Linha 1. Estava lotado como sempre. Aquele calor insuportável do Rio em novembro. Todo mundo suado, cansado, irritado com o dia. E aí entrou um cara no vagão. Devia ter uns 60 anos, camisa do Flamengo. Não era camisa nova não, era uma daquelas camisas velhas, desbotada, com as cores já meio apagadas pelo tempo e pelas lavagens. E ele não disse nada. Só entrou, só ficou lá, segurando na barra. E outra pessoa olhou para ele e sorriu. E depois outra. E outra. E em 2 minutos aquele vagão do metrô cheio de gente cansada e irritada virou uma celebração silenciosa. Todo mundo que era Flamengo se reconhecendo, trocando olhares, sorrindo, sem falar uma palavra, cara, sem falar uma palavra. E foi naquele momento que eu entendi. Aquela não era uma semana comum. Aquela era uma daquelas semanas. Os dias que antecederam aquele 23 de novembro, mano, eu não conseguia me concentrar em nada. Nada. Eu abria o computador para trabalhar e ficava vendo vídeos dos treinos. Ficava lendo matérias, ficava nos grupos do WhatsApp vendo gente especulando, torcendo junto, sofrendo junto. Minha chefe na época, que não era flamenguista, coitada, ela me chamou na sexta-feira antes do jogo e falou: "Você tá bem? Você parece diferente." E eu não soube explicar para ela. Como eu ia explicar? Como eu ia dizer: "Olha, acontece que estou vivendo uma das semanas mais importantes da minha vida e você nem percebe porque isso é uma coisa flamenguista e você não é Flamengo." Eu só falei: "É uma semana importante." E ela não entendeu. E tudo bem, ela não precisava entender. O dia do jogo, cara, eu acordei às 5 da manhã. Não porque eu quis, porque eu não conseguia mais dormir. Meu corpo simplesmente não aceitava mais ficar deitado. Eu precisava fazer alguma coisa. Então eu levantei, botei a camisa e saí para caminhar pelo bairro. Eram 6 horas da manhã. O sol ainda nem tinha nascido direito. E o rio já estava vermelho e preto. Bandeiras nas janelas, camisas estendidas nas varandas, carros já com faixas. Tudo isso 6 horas da manhã e you come high. E com cada passo eu sentia que estava fazendo parte de algo que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se a cidade inteira fosse um organismo vivo e pulsante. E todos nós, todos os flamenguistas, éramos as células desse organismo, batendo juntos, respirando juntos. Bebendo. Às 3 da tarde eu fui para um bar assistir com uns amigos. O bar já estava lotado desde meio-dia. Gente que tinha faltado no trabalho, gente que tinha pedido folga, gente que simplesmente não conseguia ficar em casa sozinha naquele dia. E então o jogo começou. Eu não vou descrever o jogo, porque você sabe. Se você é Flamengo, você sabe cada segundo daquele jogo. Tá gravado na sua memória como se fosse ontem. Mas eu vou te contar o que eu senti. Quando o primeiro gol entrou, eu chorei. Literalmente chorei. Eu, um homem adulto, no meio de um bar lotado,
chorando, feito criança. E todo mundo ao meu redor também. O bar inteiro explodindo em lágrimas e abraços e gritos. Quando o segundo gol entrou, eu não sei nem descrever. Foi como se meu corpo não coubesse mais dentro da minha pele. Como se eu fosse explodir de emoção. E quando o apito final tocou, eu entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Que eu nunca mais seria a pessoa que eu era antes daquele dia. Que aqueles 90 minutos tinham me transformado em alguém novo. Sabe o que aconteceu depois? Eu fiquei no bar até as 4 da manhã. Não porque eu estava bebendo. Eu mal bebi naquela noite. Mas porque eu não conseguia ir embora. Ninguém conseguia. A gente ficou lá, conversando, abraçando, chorando, rindo, relembrando cada lance, cada momento. E de vez em quando alguém gritava, Mengão! E todo mundo respondia, Campeão! E a gente ria, e chorava. E abraçava de novo. Quando eu finalmente saí daquele bar e comecei a caminhar para casa, o sol já estava nascendo. E o rio ainda estava em festa. Às 5 da manhã de um domingo, gente na rua cantando, carros buzinando, fogos de artifício, e eu caminhei por aquelas ruas e pensei, eu faço parte disso, eu sou isso, isso me define. Aquela semana mudou minha vida, literalmente, porque antes daquela semana, eu era um gringo que torcia pro Flamengo. Depois daquela semana, eu era um flamenguista, ponto, não tinha mais volta, não tinha mais como ser quem eu era antes. Mas não é só comigo. Não é só minha história. Deixa eu te contar sobre seu Roberto. Seu Roberto tem 78 anos. Mora em Olaria, aposentado, viúvo há 5 anos. Em 1981, seu Roberto tinha 34 anos. Era motorista de ônibus. Trabalhava de segunda a sábado das 5 da manhã às 5 da tarde. Vida dura, salário apertado. 3 filhos para criar. Mas ele era Flamengo, sempre foi. Desde pequeno, quando via o pai ouvir os jogos no rádio, naquele dezembro de 1981, seu Roberto me contou essa história tomando uma cerveja num boteco em Ramos. Ele falou com lágrimas nos olhos. Meu filho, naquela semana eu trabalhei todos os dias. Todos, porque eu precisava. Não tinha como faltar. Não tinha dinheiro sobrando para comprar ingresso para o Maracanã. Mas no dia da final, no dia 13 de dezembro, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Eu menti pro meu chefe. Falei que estava doente. Que não podia trabalhar. E sabe o que eu fiz? Vendi meu relógio. Era o único relógio que eu tinha. Meu pai tinha me dado quando eu fiz 18 anos. Por 200 cruzeiros. Com aqueles 200 cruzeiros, seu Roberto comprou 2 ingressos de arquibancada. Um para ele e um para o filho mais velho, que tinha 10 anos na época. Eles saíram de casa às 8 da manhã. O jogo era às 5 da tarde. Mas seu Roberto queria chegar cedo. Queria que o filho sentisse tudo. E eles chegaram no Maracanã ao meio-dia. E ficaram lá, esperando, sentindo o estádio encher, sentindo a energia crescer. Seu Roberto me disse, quando o jogo começou, quando eu vi aquele estádio lotado, 155 mil pessoas, eu esqueci que tinha vendido meu relógio. Esqueci que tinha mentido pro chefe. Esqueci dos problemas, das contas, de tudo. Eu só lembrava que era Flamengo e que meu filho estava do meu lado vivendo aquilo comigo. Quando o Flamengo venceu, quando levantou a taça, seu Roberto chorou. E o filho dele chorou também. E na volta para casa, no ônibus lotado de flamenguistas cantando, seu Roberto segurou a mão do filho e disse, Filho, você nunca vai esquecer esse dia. Isso aqui vai ficar com você pro resto da vida. Hoje, 44 anos depois, seu Roberto ainda não tem relógio, nunca comprou outro. Ele diz que não precisa. O tempo parou naquele dia, ele me disse. E tá tudo bem. E tem Marina. Marina tem 32 anos, é professora, mora na Tijuca, mãe de um menino de 6 anos chamado Matheus. Em 2019, Marina estava grávida de 8 meses. Barrigão enorme, inchada, cansada. Aquele final de gravidez difícil onde você mal consegue dormir, mal consegue respirar direito. E aí chegou aquela semana de novembro, Marina me contou que o marido dela, que não era flamenguista, imagina, falou, amor, você devia ficar em casa. Não devia se estressar, pensa no baba. E ela olhou para ele e disse, é exatamente por causa do bebê que eu preciso assistir. Ele precisa sentir isso. Ele precisa viver isso comigo. Então Marina, com 8 meses de gravidez, foi pro apartamento da mãe dela, uma flamenguista raiz, assistia ao jogo. E durante todo o jogo ela ficou com a mão na barriga, sentindo o bebê chutar, conversando com ele. Tá sentindo, filho? Tá sentindo a emoção? Você vai nascer flamenguista? Você já é flamenguista. Quando o Flamengo virou o jogo, quando Gabriel Barbosa fez o segundo gol, Marina sentiu uma contração forte. Ela me disse, eu tive certeza que ia entrar em trabalho de parto ali mesmo, na frente da TV. E sabe de uma coisa? Eu não me importava. Se meu filho fosse nascer, que nascesse naquele momento, naquele dia perfeito. Ele não nasceu naquele dia. Nasceu 2 semanas depois.
no dia 6 de dezembro. Saiu da maternidade com a camisinha do Flamengo que a avó já tinha levado. Hoje Matheus tem 6 anos e Marina diz que ele é o flamenguista mais fanático que ela conhece. Mas até que ele não lembra de 2019, óbvio. Mas Marina jura que ele sentiu, que aquela emoção passou pelo cordão umbilical e marcou ele para sempre. E toda vez que ela coloca a camisa do Flamengo nele, ela lembra daquela noite, da mão na barriga, dos chutes sincronizados com os gritos de gol. Ele nasceu na semana que mudou nossa vida, ela me disse. Ele é essa semana. 3 histórias. Trotsky Jerix, 3 momentos completamente diferentes. Seu Roberto em 1981. Marina em 2019. Eu em 2019 também. Mas sabe o que essas 3 histórias têm em comum? Uma semana. Uma única semana que mudou tudo. Uma semana que dividiu a vida deles em antes e depois. Uma semana que os definiu. E agora estamos vivendo outra dessas semanas. E o que eu tô sentindo agora, eu já senti antes. E daquela vez algo gigante aconteceu. E daqui a 20 anos você vai contar sua história. Vai contar onde você estava nessa semana. O que você sentiu. Como você foi transformado. E alguém vai te ouvir com lágrimas nos olhos, assim como eu ouço as histórias de seu Roberto e Marina. Porque essas histórias não são sobre futebol. São sobre vida. São sobre transformação. São sobre eternidade. Você que não mora no Rio, deixa eu te explicar uma coisa. Esta cidade muda fisicamente em semanas como essa. Não é metáfora. Não é exagero. É literal. A luz fica diferente. A luz do sol parece mais intensa, mais vermelho-alaranjada, como se até o céu soubesse que algo importante está prestes a acontecer. O ar fica mais pesado, mais denso, mais espesso, como se tivesse eletricidade acumulada esperando para estourar. E as cores, meu amigo, as cores. Normalmente o Rio é uma mistura vibrante de azul do céu, verde das montanhas, cinza do asfalto, branco dos prédios. Mas nessas semanas, o Rio vira vermelho e preto. Você sai na rua e vê essas cores em cada esquina. Bandeiras balançando nas janelas, camisas no varal, carros adesivados, motos com bandeirinhas, ônibus carregando faixas, bares usando toalhas rubro-negras. Até o motorista do Uber tem um bonequinho do urubu no painel. Mas não é só a visão, são os sons. A cidade ganha uma trilha sonora própria. E não é qualquer trilha sonora. É o hino do Flamengo ecoando de bares, janelas, carros, caixas de som improvisadas. Você anda pela calçada e escuta alguém cantarolando. No sinal, o carro ao lado está tocando Mengão no último volume. No elevador, o vizinho assobia a melodia. O Rio vira uma orquestra bagunçada, mas perfeitamente sincronizada na alma. E tem os cheiros. O cheiro de churrasco por toda parte, porque todo bar liga a churrasqueira. Toda família faz carne antes do jogo. O cheiro de cerveja gelada, tampinha estourando, copo cheio de chopp. E tem o cheiro do suor nervoso, da ansiedade coletiva, da emoção que não cabe no peito. E acima de tudo tem as pessoas. O porteiro que mal te cumprimentava grita "Vai Mengão". A atendente do mercado sorri e diz "Vai dar tudo certo". O taxista, que normalmente reclama da vida, tá cantando. E quando você entra no carro, ele vira e diz "Tamo junto, irmão". Nessas semanas, o Rio deixa de ser uma cidade de 7 milhões de desconhecidos e vira uma família gigante. Não importa a zona sul ou oeste, rico ou pobre, jovem ou idoso, preto ou branco. Quando é Flamengo, todo mundo vira a mesma coisa. A nação se manifesta. E essa energia coletiva é avassaladora. Você pode começar a semana preocupado com contas, problemas no trabalho, brigas em casa, cansaço acumulado, mas basta sair pra rua e ver aquele mar vermelho e preto para tudo ficar menor. Não porque os problemas somem, mas porque você é lembrado de que faz parte de algo maior e nisso existe cura. Existe força, existe sentido e existe esperança. A mesma que move milhões de pessoas ao mesmo tempo em direção ao impossível. Essas semanas nos ensinam sobre esperança. Ensina que o impossível pode acontecer. E quando você vê o impossível acontecer dentro de campo, você começa a acreditar que ele pode acontecer na sua vida também. O sonho distante parece menos distante. O problema impossível parece menos impossível. O projeto travado parece mais possível, porque se o Flamengo pode virar um jogo aos 43, se pode vencer com um jogador a menos, se pode fazer história quando ninguém acreditava, então você também pode. Essas semanas nos ensinam sobre resiliência, sobre lutar até o último segundo, sobre não desistir quando parece que tudo já acabou. Ensina também sobre comunidade, sobre sentir junto, sofrer junto, vibrar junto com milhões de pessoas que você nunca viu, mas que são seus irmãos. Numa era de solidão e isolamento, semanas assim lembram você de que ainda existe conexão humana real. E isso muda tudo. Elas nos ensinam sobre identidade, sobre olhar no espelho e ver mais do que o seu rosto, ver a nação inteira representada ali, sentir o sangue rubro-negro pulsando em você da mesma forma que pulsou em gerações antes de você,
e vai pulsar em gerações depois de você. Entender que ser Flamengo não é uma escolha que você faz uma vez, mas uma escolha que você reafirma sempre em momentos como esse. Isso é o que torna essas semanas tão grandes. O mais incrível é que elas não dependem de resultado. A transformação acontece antes do apito inicial. A ansiedade, a fé, a união, a energia, a menos. Tudo isso já mudou você antes mesmo do jogo começar. Então, mesmo que o resultado não venha, a semana já te marcou, já te definiu, já te transformou em alguém que acredita, que espera, que vive intensamente. E isso ninguém tira. Nunca. O Flamengo perdeu finais menos claro que perdeu. Mas até essas semanas de dor moldaram pessoas. Ensinaram sobre levantar depois da queda. Voltar mesmo quando dói. Amar mesmo quando machuca. Ser Flamengo é viver tudo. Altos e baixos, risos e lágrimas, vitórias e derrotas. Tudo isso nos define, porque no fim das contas não são os troféus que definem a nação. São as emoções que deixaram cicatriz. São as noites sem dormir, os abraços em estranhos que viraram irmãos por alguns instantes, as lágrimas derramadas com intensidade. As semanas que mudaram nossa história. E essa é mais uma delas. Uma semana onde você acorda com fogo no peito, onde você anda pela cidade sentindo que algo gigante está prestes a acontecer. Onde cada detalhe menos, a luz, o ar, as ruas, as pessoas, te lembra que você faz parte de algo eterno, algo maior que qualquer resultado.